Histologia vegetal. Puxa a vinheta, angiosperma. Fala, galera maravilhosa. Fala, acadêmicos. Fala aí, pessoal do ensino médio. Fala aí, vestibulando. Fala aí, os ETs. Fala aí, qualquer pessoa que está aqui agora assistindo a minha aula no meu canal Biolodúvidas. Muito obrigado por sua audiência e vocês são 10. Bom, galera, para a aula de hoje, não sei quando você vai assistir essa aula, histologia vegetal. Aí você deve estar se perguntando, Patrick, o que é histologia? Brother, histologia, estudo dos tecidos, conjunto de células. Mas lembrando que tecido não é só formado por conjuntos de células. O tecido é formado por células e substâncias extracelulares. Vixe, falou grego. Não, brother. Células formam um conjunto de tecidos. Só que na biologia, tecidos é um conjunto de células mais, sinal de mais, adição, mais as substâncias que as células produzem, que no caso vão ser substâncias extracelulares. Agora, a histologia que você vai estudar aqui é a histologia vegetal. Calma, já sei o que você pensou. Brother, eu não aprendi nem a histologia animal, imagina a histologia vegetal. E meu filho, tenha paciência, você não aprendeu porque você não parou para estudar. Ó, vou estar deixando aqui o link de histologia humana para você poder assistir minha aula no meu canal aqui também, para você poder aprender, beleza? Porque aqui agora é histologia vegetal, tecido vegetal, ok? Pois bem, histologia vegetal. Vegetal que, por sua vez, você já deve ter visto aí no seu ensino médio, já deve ter visto na escolinha, já deve ter lido no livro, que o vegetal, ele faz parte de um reino, né? O reino plantae, né? Vegetal que engloba briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Um monte de nome difícil de se pronunciar, mas é o nome dos grupos dos vegetais, não é isso? Mas eu não vou falar aqui da morfologia e nem fisiologia vegetal, e sim dos tecidos que formam os vegetais. Gente, o vegetal é que nem nós humanos, ele também tem seus tecidos, que são bastante semelhantes com o nosso. Se você lembra muito bem, a gente tem tecido conjuntivo, tem tecido epitelial, tem tecido adiposo, tem tecido ósseo. Vegetal, ele vai ter mais ou menos os mesmos tecidos. Talvez eu falei errado, né? Os mesmos tecidos, você suou errado, mas é isso mesmo. O vegetal ele vai ter os mesmos tecidos, sendo que com nomes diferentes. Afinal, o vegetal ele é um organismo autotrófico, ele produz seu próprio carboidrato. Então as suas células em si são preparadas para fazer o processo fotossintético, são preparadas para poder armazenar muita água, são preparadas para serem bem resistentes. Então, por ter várias aí características, o tecido vegetal ele vai ser bastante exclusivo. Mas, no geral, as funções, no meu entender, é praticamente semelhante às mesmas do tecido animal. Ok? Vamos lá. Tudo começa, pessoal, no vegetal igual começa com os humanos, igual começa com os animais. O vegetal ele se reproduz, zigoto, começa lá as divisões e por aí vai, até produzir lá os seus primeiros tecidos, suas primeiras células, do mesmo jeito que acontece com a gente. Se você lembra muito bem, com a gente é assim, o gameta masculino fecunda o gameta feminino, aí vira lá o zigoto, a mórula, a blástula, e acontece o processo de gastrulação, e acontece o processo de diferenciação celular e vai produzir os nossos tecidos. Com o vegetal é do mesmo jeito, só que tem um pequeno detalhe. Depois que acontece a fecundação lá no vegetal, o vegetal ele vai ter células germinativas bem específicas. Eu não vou dizer o nome para poder não lhe confundir, mas ele tem células germinativas bem específicas. Quando acontece a fecundação, de qualquer vegetal que seja, que vai começar o início da produção de um novo vegetal, isso acontece após a germinação. Fecundação é uma coisa, a germinação é outra. O vegetal ele vai lá germinar no solo e ele vai começar a sofrer processo de divisão celular para produzir começar a crescer para poder produzir aquele vegetal grandão. Beleza? Mas olha só, no vegetal
A primeira célula que aparece, uma das primeiras células que aparece, é chamada de meristema. Olha aqui o nome, meristema. Como você nunca vai escutar o nome meristema, você escuta o nome células meristemáticas, que são células, pessoal, semelhantes às células tronco. São células que não são especializadas em uma função. Elas produzem células que irão sim ter outras funções especializadas, ou seja, qualquer tecido do vegetal, ele surge a partir de meristemas. Vão existir os meristemas apicais e os meristemas laterais. Apicais porque ficam nos ápices do vegetal. Vai estar na raiz, vai estar na pontinha do caule, e os laterais vão estar nas partes laterais dos vegetais, nas ramificações laterais. Esses meristemas, por sua vez, vão produzir os tecidos vegetais. Mas, como acontece nos humanos, não sei se você lembra em nós humanos, acontece primeiro uma diferenciação. Nós humanos, acontece a produção da mesoderme, endoderme e ectoderme. E é a partir daí, não é, que na gente vai surgir os tecidos? No vegetal também é assim, só que ele não vai ter esses três folhetos germinativos. Ele vai ter os tecidos primários. Os tecidos primários do vegetal são eles que irão produzir os tecidos primários. No caso, os meristemas primários vão produzir os tecidos primários, que vai caracterizar no vegetal o crescimento primário. Uma outra coisa bacana sobre o vegetal é que o vegetal tem crescimento primário e tem crescimento secundário. O crescimento primário do vegetal é o crescimento em altura. O crescimento secundário é o crescimento em espessura. Então tem vegetal que vai ter crescimento primário e tem vegetal que vai ter crescimento primário e secundário. Vai depender muito do vegetal. Mas para tudo isso acontecer tem que haver a produção de tecido. Uma outra coisa marcante nos vegetais, quando se trata de tecido, pessoal, é que vegetal vai ser formado por células vivas e células mortas. Daqui a pouco eu vou mostrar para você as imagens e você vai ver que tem tecido vegetal que é formado por células mortas e tem tecido vegetal que é formado por células vivas. Assim também como vai ter tecido vegetal formado por células com cloroplasto e tecido vegetal formado por células sem cloroplasto, ou seja, células que fazem fotossíntese e células que não fazem fotossíntese. Uma outra coisa marcante no vegetal é que ele vai ter, pessoal, tecidos especializados em transporte, assim como acontece com a gente. Só que o vegetal ele vai ter a seiva bruta e a seiva elaborada. Eu vou também estar mostrando para você essas imagens agora. Portanto, eu gostaria muito que você pegasse aí a sua caneta, o seu caderno, porque você vai ter que notar. Lembre, quem não nota não aprende. Eu, no caso, pessoal, só aprendo quando eu escrevo. Então, eu preparei para você um slidezinho bem bacana, onde primeiro eu mostro a caracterização dos tecidos, assim, como é que eles estão organizados, quem origina quem, numa ordemzinha bem bonitinha, e depois eu mostro para vocês a função de cada tecido vegetal, porque eu tenho certeza que isso é importante para você. Então se liga nessa imagem aí agora, beleza? Show! Então vem comigo aqui, brother, primeiramente entender como é que está organizado os tecidos dos vegetais. Já falei para você que nós temos os meristemas apicais, meristemas laterais e meristemas são células que originam novas células, né? São células aí que não são especializadas, então vão originar novos tipos de células. Os meristemas são responsáveis pela produção dos meristemas primários. Esses meristemas primários, pessoal, aos quais eu vou citar, eles é quem são responsáveis pelo crescimento primário da planta. Eu já falei para você o que é o crescimento primário. Então vamos para cá. Quais são os meristemas primários, né? A protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Esses três conjuntos de células aqui são eles que irão dar origem aos tecidos primários da planta. A protoderme vai dar origem a quem? A protoderme vai estar dando origem à epiderme. Patrick, o que é que isso aqui faz? Tenha calma que eu explico já. Então a epiderme vem da protoderme. Epiderme, tecido primário.
Parênquima, colênquima e esclerênquima. Que nomes feios, né? Meristema fundamental é quem vai estar dando origem a esses três tecidos primários. Parênquima, colênquima e esclerênquima, que também vão ter uma função aí bacana nas plantas. Por fim, o procâmbio. Procâmbio vai ser um tecido aí muito importante, porque vai estar ligado aos transportes do vegetal. Opa, já estou adiantando que explico já esse negócio. Também é tecido primário. Xilema e floema. No caso é xilema primário, floema primário e o câmbio fascicular. São três tecidos primários que o vegetal vai possuir. Vários vegetais possuem tecidos secundários que justamente vão estar dando origem aí ao crescimento secundário do vegetal. Vamos aqui conhecer o nome desses tecidos e quem é que origina eles. Olha só, o parênquima, tecido primário, ele vai acontecer com ele um processo de desdiferenciação, que é quando ele volta a se tornar um meristema, e esse meristema vai produzir novas células que, consequentemente, vai estar dando origem a um novo tecido, no caso, um tecido secundário. O meristema secundário, que veio do parênquima, ele vai estar dando origem ao que chamamos de felogênio e câmbio interfascicular. São dois tecidos secundários da planta, que também vão estar ligados aí ao crescimento. E, por exemplo, aqui o felogênio ele vai estar dando origem ao que chamamos de feloderme, que é uma nova camada que o vegetal vai possuir, e o suber. Mas são tecidos ligados ao crescimento secundário. Estou falando aqui só a descrição, né? De onde é que eles surgem. Então, felogênio e câmbio interfascicular são estruturas, são tecidos que vão estar dando origem ao que chamamos de tecidos secundários. No caso do felogênio, vai estar dando origem ao feloderme e ao suber. E também temos aqui o xilema e o floema secundário, que também vão vir do câmbio interfascicular. Eu coloquei aqui interfascicular, mas é interfascicular. Beleza? Então, vai estar dando origem ao xilema secundário e ao floema secundário. Oxe, Patrick, o mesmo tecido? Sim, tem ele de origem primária e tem ele de origem secundária, ok? E o câmbio fascicular também vai estar dando origem a xilemas e a floemas secundários. Pode parecer aqui que tem muito xilema, muito floema, mas é isso mesmo. Xilema e floema são tecidos, pessoal, de transporte que vão estar ligados diretamente ao crescimento do vegetal. Beleza? Então vamos agora aqui dar uma aprofundada em o que cada tecido faz, né? Olha só aqui, nosso primeiro tecido, a epiderme. Exatamente. A epiderme, composta por células geralmente de formato tabular, ó, formato de tabuazinha. Temos também aqui uma outra característica, células intimamente unidas e com presença de estômatos. Estômatos, por sua vez, vai ser aquela estrutura que vai estar ajudando na transpiração do vegetal. As folhas vão possuir estômatos. Então, os estômatos são eles que são responsáveis pelas aquelas trocas gasosas que acontecem do vegetal. Eles abrem, eles fecham. Então, isso aí está lá na epiderme. Possui células vivas altamente vaculadas e sem cloroplastos. Uma característica legal essa aqui da epiderme dos vegetais, ok? Outra coisinha aqui bacana é a presença de cutina e de lignina, né? Que vão estar dando aí aquela capacidade de resistência, né, do vegetal, a cutina e a lignina. E a presença de tricomas. Tricomas que são estruturas que vão estar ajudando aí tanto na adesão, como também vão estar ajudando aí na questão de secreção. Porque, na verdade, as tricomas, pessoal, são pelinhos que o vegetal vai possuir e algumas glândulas. Então, esses tricomas são exatamente isso. Então, essas são algumas características da epiderme vegetal. Um outro tecido bastante legal do vegetal é o parênquima. Parênquima que pode se originar do corpo primário ou secundário da planta. Beleza? Uma outra característica do parênquima é as suas células com capacidade de desdiferenciação. Falei disso nesse instante, que no caso, alguns tecidos secundários surgem, né, a partir do parênquima. Uma outra característica do parênquima
é que ele é encontrado em todos os órgãos da planta. Todo e qualquer órgão da planta vai ter parênquima, principalmente porque existem vários tipos de parênquima. Tem parênquima de preenchimento, tem parênquima ligada à fotossíntese, que no caso é o clorofiliano, tem parênquima de reserva e tem parênquima aquífero, né? Parênquima responsável aí por água, por armazenar água. E, gente, olha só outro tecido aqui, que é o irmão do parênquima, é o colênquima. O colênquima é aquele tecido que vai dar ao vegetal uma característica de plasticidade. Uma outra coisa que bacana é que esse tecido aqui, ele aparece em grande parte das vezes, ele aparece nos órgãos jovens, justamente para garantir essa plasticidade no desenvolvimento inicial daquele vegetal. Uma outra coisa importante é que ele tem células vivas, beleza? Células vivas também vai ser uma característica do colênquima, como o parênquima é capaz de retornar à atividade meristemática, ou seja, suas células podem passar por processo de desdiferenciação. E células com cloroplastos, né? Células que vão estar aí ajudando no processo de fotossíntese, processo fotossintético. Outro tecido bastante legal é o esclerênquima, células ricas em lignina, uma característica aí marcante do esclerênquima. É um tecido mais resistente que vai estar dando aí ao vegetal a sustentação e a proteção. Esclerênquima, outra coisinha importante, células mortas. Grande parte desse tecido é formado por células mortas, justamente o que vai garantir aí a sustentação e a proteção. Outro tecido bacana é xilema e floema, que independentemente de ser primário ou secundário, vão desempenhar a mesma função, que é a função transportadora. Xilema transporta seiva bruta, ou seja, água e sais minerais. Xilema apresenta células lignificadas. E outra coisa, a maioria é morta. Eita, Patrick, o vegetal possui realmente muitas células mortas, né? Estou falando a você que vegetal é cheio de paranauê, meu amigo. Olha só, o xilema, isso aqui adora cair em prova, brother. Nota isso daí que isso aqui cai em prova pra caramba. O xilema primário origina-se do procâmbio. O xilema secundário do câmbio. Câmbio interfascicular, beleza? Procâmbio aqui é um tecido primário que vai dar origem justamente a esse xilema. Xilema primário, melhor. E o câmbio, né, vai estar dando origem ao xilema secundário. Floema, né? Floema, transporte de seiva elaborada, ou seja, qualquer produto da fotossíntese, os carboidratos da fotossíntese, os açúcares, são transportados aí pela seiva elaborada, pelo floema. Tem controle sobre o crescimento das diferentes partes da planta. Crescimento primário, crescimento secundário, meu rei, está ligado diretamente ao floema, não esquece disso. O floema primário origina-se do procâmbio, assim como o xilema. O floema secundário origina-se do câmbio, assim como o xilema, né? Eles vão ter a mesma origem. Floema e xilema, tecidos de origens idênticas, né? O procâmbio vai estar dando origem ao floema primário e ao xilema primário, e o câmbio vai estar dando origem ao floema secundário e ao xilema secundário. Essas são as informações, pessoal, de função de tecido vegetal que tu tem que saber, brother. É isso que você tem que saber. E esse negócio de células vivas e células mortas, note, porque é isso que cai, ok? Voltando para mim. Tenho certeza que você anotou o que eu coloquei no slide. E se você aprendeu, bate palma aí, beleza? Se você gostou, se essa aula foi boa pra você, não esquece de dar aqui o like, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Histologia vegetal realmente é meio chatinho pra caramba, mas é isso mesmo que você tem que saber, é o ideal para qualquer prova de vestibular. Lembrando que eu falei agora há pouco sobre tecido morto, tecido vivo, isso adora cair em provas, quem é morto, quem é vivo, e perguntando para você alguma característica do parênquima, do colênquima e do esclerênquima, isso também acaba caindo. Pois não esquece de dar curtição, não esquece de divulgar, e é isso daí, galerinha, valeu e até a próxima. Foi boa?